Fala pessoal do Que Jeito Saber. Neste vídeo vamos falar sobre funções hiperbólicas e suas derivadas. Elas aparecem frequentemente em problemas matemáticos e são compostas por funções exponenciais x e e a menos x. O interessante é que elas são análogas às funções trigonométricas. Então vocês vão ver bastante similaridade entre uma e outra, entre as funções hiperbólicas e as trigonométricas. As funções trigonométricas, por sua vez, elas possuem características baseadas no círculo, né? Porém, as funções hiperbólicas, têm características marcantes, especificamente por causa da hipérbole, claro, né? Então, mas no caso aqui, as representações são bem parecidas, porque, por exemplo, a gente vai usar seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, então os nomes são parecidos com o da trigonometria, né? Das funções trigonométricas. Então, vamos começar. A primeira função que eu quero mostrar é a seno hiperbólico de x, que é x menos e a menos x. Isso aqui você pode escrever x sobre 2 menos e a menos x sobre 2. E aqui está a função dela. Então, você tem aqui a primeira função menos a outra, né? Imagine essas duas funções, uma subtraindo da outra, e essa função resultante aqui, y, que é igual ao seno hiperbólico de x. A segunda é o cosseno hiperbólico, onde você vai mudar somente o maisinho aqui, o positivo. Ela vai ficar assim, então. Aqui é aquela função, que é a primeira, né? 1 sobre 2 é de x. E aqui, essa outra, seria a do seno aqui. Só que ao invés de estar por baixo do x, ela está simetricamente inversa, né? Girando aqui no eixo x do outro lado. Então, você soma as duas e pronto. Beleza? A outra é tangente hiperbólico de x, que é nada mais nada menos que o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Ela vai dar uma função parecida com a da tangente, só que como se tivesse girado ela aqui 90 graus. Ainda dado um rodopio aqui, né? Porque lembra que a tangente era mais ou menos assim, né? Y e x, sendo que aqui x é o ângulo, né? Então, não parece mais ou menos essa função? E aqui você tem as assíntotas na tangente, assim como você tem as assíntotas nessa aqui. Beleza? Mas não é a mesma coisa. Lembrando que as características estão muito ligadas à hipérbole. Bom, vamos adiante. Então vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, né? Vamos definir outras funções hiperbólicas, que são aquelas cossecante, de x, que é 1 sobre seno hiperbólico de x, secante hiperbólica de x, ou 1 sobre o cosseno hiperbólico de x, né? E a cotangente hiperbólica de x, que é cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. Então, de volta aos gráficos, vamos voltar aqui rapidinho, tá? Veja que o domínio em todos é R, né? Mas a imagem, claro, a imagem aqui muda. Por exemplo, nesse caso, o domínio é R, beleza, mas a imagem é de 1 para o infinito, certo? O problema que também acontece aqui na imagem é da tangente, que vai de menos 1 a 1 aqui, né? Menos 1 aqui e 1 aqui em cima, né? As funções hiperbólicas, por exemplo, são frequentemente usadas para grandezas que decaem, como a luz incidida em um objeto que vai sendo absorvida, etc. Um exemplo interessante, e aí eu vou passar aqui para frente, adiante, é a de um fio pendurado em 2 postes, né? Como vocês podem ver, ele é desenhado, né, no espaço, e esse fio pode ser esse deslocamento do fio, né,
no sentido da altura, pode ser modelado através do cosseno hiperbólico, usando essa função aqui. E essa função ela é chamada catenária, tá? Que do latim vem do termo cadeia. Bom, vamos lá. Então agora a gente vai falar de identidades. As funções hiperbólicas também satisfazem as identidades comumente observadas, por exemplo, nas funções trigonométricas. A primeira identidade, seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. Segunda identidade, cosseno hiperbólico de menos x é igual a cosseno hiperbólico de x. Esse aqui merece bastante atenção, porque parece com a nossa equaçãozinha lá do... Claro, todas parecem, mas essa aqui é bem útil. Muito útil. Que lembra a nossa equação lá da trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Lembram disso? Aí, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico de x ao quadrado de x é igual a 1. Só temos essa mudançazinha aqui, detalhe, hein? Muito importante. Outra identidade, 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado de x é igual a seno ao secante hiperbólico ao quadrado de x. Tá? E aqui temos o seno hiperbólico da soma e o cosseno hiperbólico da soma. Vocês podem ver, ó, lembra bastante as relações trigonométricas já estudadas, né? Como a gente já estudou mais atrás. Então, seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Isso é o seno da soma. Seno hiperbólico da soma. Cosseno hiperbólico da soma, cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de x. Faltou um hiperbólico aqui, tá? Para representar. E seno hiperbólico de y. Beleza? Então, essa terceira identidade, né, como tinha falado, ela evidencia que há realmente uma razão para tratarmos as funções hiperbólicas de forma especial. Vejamos esse gráfico. Lembram disso no estudo de trigonometria? Esse é o círculo unitário de onde podemos extrair as funções trigonométricas. Sim. O ponto P, certo? Aqui, ele possui no eixo x o valor cosseno de t. E esse t é o ângulo aqui daí da fatia de pizza, né? Do círculo. Então, se esse t for real, tá? Ele é um ponto no círculo e cosseno de t e seno de t é esse ponto P. Pronto, é isso. Representando x e y, né, nesse ponto P. Basta olhar o raio da hipotenusa e ligar o ponto. Aqui o raio da hipotenusa, né? Essa aqui é a hipotenusa. Tá? Ligar o ponto P, as retas aqui, ó, x. Aqui é o x do ponto P no x e o ponto P no y. Deixa eu apagar aqui para ver se melhora. Ponto P no y, tá? Ele vai estar mais ou menos aqui. Certo? E aí, cada um deles não é nada mais, nada menos que cosseno de t e seno de t, tá? Para deixar mais claro, eu vou fazer aqui o nosso triângulo, tá? Então, y e x. E eu tenho t aqui, né? Quem é o cosseno de t? Lembram? Cosseno de t é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de t é igual a x. E quem é seno de t é cateto adjacente ou oposto sobre hipotenusa, y. Tá vendo? Que é isso aí mesmo? Pronto. Beleza. Lembrando aqui da equação da circunferência. Lembrete básico para vocês sobre trigonometria. No caso, o t, ele está em radianos,
né? Porque ele é esse ângulo P0Q aqui. Para o caso das funções hiperbólicas, nós temos uma hipérbole, um pouquinho diferente aí. Aqui o t, se for real, né? Faz com que o ponto cosseno hiperbólico, mais uma vez eu esqueci, desculpa aí. Eu vou escrever aqui, cosseno h de t, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico de t. Beleza? Tá? E aí nós temos que a função da hipérbole vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, né? Que vai ser nada mais nada menos que o cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t igual a 1, né? Como eu tinha escrito aqui, ó. Pronto. Aí, nesse caso, t não representa mais a medida de um ângulo, mas sim o dobro da área sombreada. Aqui, essa área aqui, sombreada, então t é igual ao dobro dessa área sombreada, tá? Até porque, se t representasse o ângulo, ele não poderia passar de 45 graus. Tá vendo? T não pode ser esse valor aqui, por exemplo, esse valor de ângulo. Então, é sensato não pensar t como realmente um ângulo. Beleza, galera? Tá, e as derivadas, onde entram? Bom, vamos falar de derivadas então. As derivadas das funções, né, hiperbólicas, elas são simples de resolver, até porque se trata de funções com Euler elevado a x, né? Então, pelo amor de Deus, como é que a gente resolve isso aqui? Vamos lá. Derivada de seno hiperbólico de x é a derivada daquela função lá do seno hiperbólico de x, lembra, né? Lá do início, é só voltar o vídeo para relembrar. Então, quem é a derivada de e de x? É ele mesmo, né? O 2 vai ficar lá embaixo, porque é constante, então pode sair. E a derivada de menos x aqui vai ficar a ou mais e elevado a x, né? Não é isso mesmo? Aqui tem um menuzinho. Beleza? Por quê? Porque o menuzinho aqui vai descer para baixo, né? Em forma de menos 1. Esse menos x, a derivada de menos x, deixa eu fazer ela aqui. A derivada disso aqui é igual a e elevado a menos x derivada disso. Lembra? Regra da cadeia. E aí eu tenho menos e menos x. Como eu tenho menos aqui já somando ou subtraindo essa função que eu acabei de derivar, então eu tenho que considerar aí menos com menos mais. Beleza? E aqui eu tenho cosseno hiperbólico de x. Olha que legal. Justamente por se tratar de combinações de funções exponenciais, suas derivadas são simples de resolver, como a gente acabou de fazer. Vamos então complementar essa tabela aqui de outras funções. Pois é, a primeira a gente já fez, cosseno hiperbólico de x, tá? A derivada do cosseno hiperbólico de x, por sua vez, é o seno de x, seno hiperbólico de x. Nesse caso, não temos o menusinho como na função, como no caso das funções trigonométricas, né? A derivada de tangente hiperbólico de x é quem? Secante hiperbólico de x ao quadrado, tá? A derivada do cosseno da consequente, que digo, hiperbólica de x é a cossecante hiperbólica de x vezes a cotangente hiperbólica de x. É isso aí. Derivada de secante hiperbólica de x é a menos secante hiperbólica de x vezes tangente hiperbólica de x. E a derivada da cotangente hiperbólica de x é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado de x. Beleza? Isso aí vocês podem encontrar justamente aplicando a derivação normal de funções. Né? Como a gente aprendeu, é só substituir aí a representação, né, que a gente usa para seno, cossecante, a gente faz usando as funçõezinhas
exponenciais, tá? Bom, como vocês estão vendo, são parecidas com as funções trigonométricas, os resultados, né? Preste atenção, porém, que alguns sinais são diferentes em comparação com elas, tá? Não vou mostrar aqui a comparação, mas vocês podem encontrar na internet com facilidade.